Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui de novo para finalizar aqui o resumo de alguns parágrafos desse livro. Em cada capítulo nós estamos tirando alguns parágrafos para comentar, ler o parágrafo e mães intercessoras. E hoje nós estaremos finalizando o capítulo 8 e o 9 e concluindo. E nós já começar sabendo que nós ainda não terminamos a nossa série, porque ainda temos o poder da palavra dos pais, tá aqui. Ainda temos também o poder dos pais que oram. Mas nós vamos tentar até sexta-feira, né? Terminar toda essa série. Hoje é uma quarta. Hoje é terça-feira, então vamos ver se até o final dessa semana nós terminamos, ok? Deus está procurando mães que não desistam de ver seus filhos libertos. Oh, que lindo, não é? Mães, não desistam de seus filhos. Eles são filhos da promessa, eles não foram criados para o cativeiro. Lute por eles, ore por eles, insista com o Senhor até vê-los libertos e transformados. Há muitos filhos no cativo, né? Filhos cativos em diversas prisões, e ele diz aqui que a mais terrível delas não é a de ir e vir, mas é as prisões da alma. E ela dá exemplo, que já foi até comentado anteriormente em algum capítulo aqui, que eu não lembro qual, sobre a mulher sírio-fenícia. Em Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, você pode estar lendo depois, fala sobre aquela mulher que Jesus vai para o território do gentio, e essa mulher, ela é gentia, e ela tem um encontro com Jesus porque ela tinha uma filha que estava endemoninhada, um ninho de demônios. Ela já não sabia o que fazer. Nós podemos imaginar a filha trancada dentro de casa, a filha quebrando tudo em casa, sem dormir, enfim. Não sabemos como essa mulher ouve falar de Jesus e procura Jesus. Mas aqui ele vai dar muitos... explicar bem detalhadamente sobre essa passagem de uma maneira muito abençoada, mas nós vamos dar assim mais ênfase assim, no primeiro ponto que o pastor colocou. Uma mãe intercessora tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Marcos 7, 25 e 26. Então, o que chama a atenção dessa mãe, o discernimento que ela teve? Ela sabia que o problema da filha dela era espiritual. Hoje nós estamos vivendo um meio hoje que tudo é natural. As pessoas esquecem que primeiro, aqui não é um pastor que está colocando não, né? Eu dei uma pausa para comentar isso. Vivendo num meio, até mesmo um meio cristão, que tudo é normal, que tudo é somente no mundo físico. Esquece que existe, antes de qualquer coisa acontecer no mundo aqui físico, ele primeiro acontece no mundo espiritual. E que no mundo espiritual, muitas doenças, muitas falas, muitos comportamentos, às vezes não é somente algo psicológico, alguma coisa que um psicólogo pode dar um jeito. Existem muitas das coisas que nós temos que entender que já passa do âmbito natural para o espiritual. E essa mãe, ela tinha ali, com certeza, ela já tinha procurado médico, procurado tudo, a ponto dela discernir. Discernimento é uma coisa muito, muito importante. Discernir o que você está lidando, o que o teu filho está acontecendo com seu filho. É espiritual? É algo que é só no mundo natural que eu posso agir? Se for espiritual, ela tinha consciência disso e ela procura. Ela discerne a solução do problema também. E ela que atinge a filha dela. E a solução do problema era Jesus. Marcos 7, 26, ela faz isso. E ela começa chamando ao Senhor, já adorando ao Senhor. Ela busca o Senhor em adoração e ela começa
atrás de Jesus e termina aos pés de Jesus. Então, olha uma mãe que termina aos pés de Jesus, o que acontece? Aquela menina não falou uma palavra sequer para o Senhor, mas a sua mãe falou em favor dela. E ela foi liberta. Onde há uma mãe de oração, sempre há esperança. Interessante, realmente, aquela menina não podia nem fazer nada por ela, porque ela estava totalmente demoniada, possessa, mas aquela mãe intercedeu por ela, então a intercessão é muito importante. E aí, essa mãe, ela intercedendo, ela tem várias passagens que demonstram nessa história aqui bíblica que ela podia desistir. Ela podia desistir primeiro porque ela era uma gentia, porque pediram para que fosse despedisse essa mulher, e tanta coisa, o silêncio de Jesus no início, de falar para ela que não era tirar o pão dos seus filhos para dar para os cachorrinhos. O Senhor não estava dizendo que não ia abençoá-la, mas o Senhor estava mostrando que primeiro ele veio para o povo de Israel, mas os gentios também iria alcançar. Interessante que ela recebeu a vitória pela sua fé na libertação da sua filha. Ela não olhou os obstáculos, mas continuou prosseguindo no desejo que ela queria e ela estava pedindo. E ela até vê a sua filha sã. Aleluia. Ela viu a sua filha sã, sabe por quê? Porque ela não desistiu. Aquela mãe voltou para sua casa aliviada e encontrou a sua filha liberta. E diz: lute pelos seus filhos e ore por eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Se você sabe que é obra do inimigo, resista, ora, clame, até ver os seus filhos salvos. Talvez alguns ainda estejam perdidos, ou fora ou dentro da igreja. Derrame-se aos pés do Senhor. Não saia dos pés do Senhor até que você veja pela fé que houve salvação, que houve libertação. E o 9 diz, o capítulo 9, Deus está procurando mães que prevaleçam com ele por meio da oração. Prevaleçam com ele no meio da oração. O Senhor é o que tira a vida e a que dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também levanta, exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre príncipes, para fazer herdar o trono de glória. 1 Samuel 2, de 6 a 8. Uma mulher que nunca foi... Aí ele já começa a dizer assim, ó, uma mulher nunca é tão forte quanto está de joelhos diante de Deus. Uma mulher de joelho, mãe de joelhos, filho de pé, é o slogan, né? O tema principal da Desperta Déboras. Mulheres despertadas para estarem de joelhos, para os seus filhos estarem de pé. E o pastor relata sobre esse tema aqui, mães de joelhos, filhos de pé. E aí ele coloca como que uma mãe, ela de joelho, ou uma mãe com discernimento na vida de um filho, como é a bênção. Ele dá exemplo até de Beethoven. E quando a mãe dele não o abortou, porque ele tinha muita chance de ser uma criança com má formação. Mas ali essa mãe prosseguiu na sua gestação e nós todos conhecemos quem foi Ludwig van Beethoven. E aí depois ele fala também de missionários, de pastores que se levantaram pelo Senhor depois de anos de oração das suas respectivas mães. Em 1 Samuel 1, o capítulo 1, de 1 a 8, que até foi o que nós lemos aqui, que foi, né, quando Ana engrandece ao Senhor e ora ao Senhor, a oração, o cântico de Ana, e ela disse, né, o Senhor que tira a vida, que faz descer a sepultura e tal.
Ana orou a Deus num momento em que aquela sociedade estava num período muito triste, muito feio. Até mesmo os tempos da classe sacerdotal estava numa situação vergonhosa. Os filhos de Eli, o próprio Eli, o Senhor já não estava falando. Quer dizer, cerca de 330 anos de instabilidade política, econômica, moral e espiritual. Mas aquela mãe se levantou e orou. E essa oração dela, apesar de também ter muitos obstáculos para ela não orar, obstáculo de uma rival, obstáculo do próprio marido que achou que não precisava disso, que eu te amo, sou mais do que 10 filhos para ti, do próprio sacerdote Eli que achou que ela estava embriagada quando ela derramava sua alma perante o Senhor. Tantos obstáculos Ana podia ali parar de orar. Mas Ana orou a Deus mesmo sofrendo humilhação da rival. Ana orou a Deus mesmo sendo desencorajada pelo seu próprio marido. Ana orou a Deus mesmo sendo acusada injustamente dentro do templo, né? Como acabei de falar. Ana creu na palavra do Senhor mesmo antes de ver a mudança de circunstância. Quando ela foi tida como bêbada lá no templo, e como uma filha de Belial, olha só, chamou Ana de filha de Belial. O pai dos filhos de Belial, de 1 Samuel 2,12, chama Ana, que era filha de Belial. Mas Ana não desiste. O coração de Ana sabia que se é um coração humilde, incontrito, Deus não despreza. E ela derrama sua alma perante o Senhor, mesmo diante de não saber que aquilo tinha mudado, a circunstância tinha mudado. O próprio sacerdote fala, vai em paz, conceda o desejo do seu coração. E ela foi, primeira cura que Ana recebeu foi a cura emocional. A Ana precisava de uma cura emocional. E quando ela foi curada, ela levantou dali, o seu semblante já não era cabisbaixo, já não era mais triste. O Senhor primeiro curou a Ana. E depois que cura a Ana, aí ela vai para Ramá e ali ela coabita com o marido, coabita com ela e ela engravida de Samuel. A fé precede o milagre e o milagre é a recompensa da fé. A fé vê o invisível, toca no intangível e toma posse do impossível. Oh, glória a Deus! Ana, ela teve que passar por um tratamento primeiro, antes de receber a vitória. E que nós possamos buscar o Senhor, pedir ao Senhor para cuidar de nós, tratarmos das nossas emoções, para que nós possamos estar firme e forte, sabendo que Deus é o Deus da vitória. Ana recebeu de Deus mais do que ela pediu. Ela pediu somente um filho, mas Deus deu para ela um filho que foi sacerdote, profeta, juiz, da sua geração não houve como ele. Deus abençoou Ana e ela concedeu e teve mais 3 filhos e 2 filhas. Em 1 Samuel 2,21 mostra isso. O filho de Ana, Samuel, foi um homem muito importante na sua geração. Entenda, portanto, que se suas orações ainda não foram atendidas e se os seus sonhos ainda não estão sendo adiados, é porque Deus está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Vamos perseverar em oração. Concluindo, Deus está procurando mães intercessoras, pais intercessores, reparadores de brechas, guerreiros de oração, gente que não abre mão de ver os seus filhos salvos, cheios do Espírito e usados valorosamente pelo Senhor. Aleluia! O homem hoje é o centro de todas as coisas, tudo quer gerar em torno dos homens, mas nós precisamos forjar o caráter dos nossos filhos. Primeiro, os pais e as mães precisam cuidar da formação moral dos seus filhos, levá-los, seus filhos, a Cristo. E aqui ele diz, os pais e as mães precisam ensinar os seus filhos a amar e temer a Deus. Os pais e as mães precisam orar pelos seus filhos. Os pais são os sacerdotes do lar. Eles devem não apenas falar de Deus para os seus filhos, mas, sobretudo,
falar de seus filhos para Deus. Eles devem constantemente apresentá-los ao trono da graça. Precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Isso já foi falado antes nesse livro. Finalmente, os pais e as mães precisam cuidar da vida relacional dos filhos, ter tempo para os filhos, ouvir mais os filhos. O coração dos pais precisa ser convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos ao coração dos seus pais. Tenha um lugar de refúgio, o lar. Seja o lar o lugar de refúgio para os seus filhos, não um lar de batalha, de contendas. Os pais precisam aprender a falar, a ouvir os filhos em amor. Os pais precisam ser presentes, participativos na vida dos filhos. Deus está procurando pais e mães segundo o seu coração. Pais e mães intercessores que amem seus filhos, que lutem por eles, que vivam para eles e que ensinem a viver para a glória de Deus. Ensine os seus filhos a viver para a glória de Deus. E assim nós encerramos esse breve comentário e vamos orar concluindo tudo que nós ouvimos hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te fortaleça, te revista de toda a armadura espiritual que você precisa para a tua casa ser um lar de bênção, um lar de liberdade, de vida em Deus. Nós vamos orar encerrando esse capítulo, ok? Orem comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui diante desse ensinamento e da Tua palavra que foi usada, Senhor, que foi falada. Senhor, que haja libertação. Eu oro, Senhor, pela vida de cada mãe e cada pai que está desanimado, que está achando, Senhor, que não tem mais jeito. Senhor, que por esses exemplos aqui falados, eles possam se levantar fortalecidos na força do Senhor, e sabendo, Senhor, que Tu és o Deus de vitória, Tu és o general de guerra, batalha, peleja por cada um desses pais, dessas mães, pelos nossos filhos espirituais, pelos nossos filhos que Tu tens nos colocados para sermos, Senhor, aquele que zele, que guarda. Nós intercedemos por cada filho, por cada filha aqui representado, as mães que estão chorando e clamando, haja salvação para os filhos, haja libertação, independente das correntes que tem, Senhor. Qualquer, Senhor, eu continuo a dizer, Senhor, portas, Senhor, de bronze, Senhor, sejam abertas, Senhor. Ó Deus, correntes e ferrolhos de ferro sejam desmiuçados, Senhor. Não há porta de bronze, não há ferrolho de ferro que resista, Senhor, à oração de uma mãe, porque nós oramos a um Deus vivo que tudo pode. Por isso oramos agora, seja libertos, seja de vícios, seja de doenças, seja, Senhor, do que possa estar acontecendo nessa casa, nessa família. Haja, Senhor, levanta os pais que estão dormindo, levanta com autoridade como sacerdote do seu lar, haja libertação, haja vida em Deus. Em nome de Jesus, nós profetizamos que haverá cura, que está acontecendo libertações agora, que ao tempo, Senhor, que essa mãe tem clamado, chegou o momento de vitória, chegou o momento da bênção. Em nome de Jesus, estamos na brecha e já agradecemos pela vitória, porque Tu és Deus. Como Ana, o cântico de Ana, Senhor, nós falamos novamente, Senhor, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Senhor é o que faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor é que empobrece e enriquece, é o que abaixa e também exalta. Tu és o que levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe o vídeo e que Deus os abençoe. E deixa aí escrito, conte o seu testemunho de vitória em nome de Jesus. Até amanhã. Deus te abençoe.